a interpretação do que a gente observa é uma interpretação. Você pode ter outras, porque se um professor observa uma ação, outro professor observa aquela mesma ação, nós vamos ter interpretações diversas. Por isso, esse cuidado, né, na hora de narrar aquela história, os elementos, né, que eu vou descrever, como eu vou descrever aquele episódio, aquela situação, a sequência de imagens que eu vou escolher, também com qual objetivo? De repente, eu quero colocar uma sequência de imagens para que outras pessoas interpretem. Né? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha intenção com aquele processo de registro? Quando eu falo a necessidade de você ter um texto narrativo, é porque tem uma interpretação, foi uma escolha daquele professor. Né? Aquela sequência de imagens e o que aconteceu naquele episódio. Mas eu posso também organizar o material e para que outras pessoas interpretem. Né? Pode também caminhar para essa outra preocupação também, né? Como que são as interpretações do que a gente vê. Mas eu acho que é importante, quando a gente organiza o processo de documentação, que você tenha todos esses elementos. É que a gente teve uma experiência muito bacana lá no Anjo, nesse começo de ano. A gente percebeu essa necessidade dentro da escola, em relação às documentações, porque a nossa escola é lotada, assim, de trazer um pouco da estética e da funcionalidade dessa documentação de uma maneira mais aprimorada. Então, a gente pensou quem que poderia fazer isso. E a gente pediu que o pessoal de artes, que tem uma visão um pouco diferente da nossa, ali, de sala de aula, para fazer esse trabalho conosco, e deu um resultado muito bom. Então, eles trabalharam os diversos gêneros de imagens, de textos, do que se coloca, né, a público, e como seria a melhor estética, desde cor, de combinação de cor, de tamanho, de layout, do que se escreve, o que não se escreve, qual é a função de cada imagem, para você otimizar justamente a documentação vinda da criança, e até mesmo dos professores, qualquer coisa que se colocasse, que fosse visual, né, dentro da escola. E o resultado foi muito bom. Então, às vezes, dentro da própria escola, você tem como otimizar tudo isso, e a gente não lança a mão disso, né? Essa preocupação com a estética é fundamental, quando a gente expõe, né, pelas nossas escolas. E trazer outras pessoas para nos ajudar a pensar, né, essa reflexão sobre como você vai expor, o que a gente vai expor, esses diferentes conhecimentos nos faz modificar também e ampliar, né, nos apropriar de outras questões que a gente não via antes. Cristina. Oi. Só uma observação. Pois não. Com relação à documentação, o conjunto de informações que você está trazendo para a gente, acho que as narrativas que acompanham as documentações têm, sim, possibilidades diferentes de interpretação, mas a observação do professor parametriza essas interpretações e a fala das crianças conduz a forma e como você interpreta e como você revela a aprendizagem que aquelas imagens trouxeram. Né? Ela tem uma variabilidade possível, sim, mas ela tem um fio condutor da aprendizagem que está ali revelada, que é a fala das crianças que foi sendo anotada, foi sendo observada, normalmente por meio de pequenos grupos, que torna isso mais fiel ao que estava acontecendo ali, dá um parâmetro da narrativa que você vai criar para revelar a aprendizagem que estava ali. Então, existe uma interpretação possível, uma variabilidade possível, uma metáfora possível de ser criada, mas a aprendizagem que está passível de ser revelada ali, ela vem conduzida por essa fala das crianças, vem conduzida pelo olhar atento do professor e por uma discussão muito grande feita
na observação desse conjunto de informações antes de produzir essa documentação para divulgar para os pais, para evidenciar para a escola todo o processo. E até com as crianças, quando elas analisam ao longo do processo, quando elas revêem a documentação e revêem os passos que elas seguiram, elas também dão pistas, né, do que aconteceu ali, assim foi aqui, aqui foi assim, não foi, aqui a gente fez isso para aprender aquilo. Então, eles também vão conduzindo, vão alimentando. Isso. Esse painel lá de Londrina é o processo sendo documentado com as crianças no processo, não só lá no final, que é um cuidado que a gente tem que ter. Porque, às vezes, a gente pensa na documentação só como o final do processo. Mas ele precisa ser, o tempo todo, ele tem que ser construído com as crianças. A gente pode pensar nas condições que nós temos. Por exemplo, em Londrina, a gente tinha muita dificuldade de impressão, máquina fotográfica, mas lá em Londrina só, né? Acho que nos outros colégios não tinha, né? Não. Nós criamos a necessidade, e eu me lembro quando a gente começou o trabalho na educação infantil, eu pedia todo ano, eu quero 2 máquinas. Eu quero, sabe, assim, ainda bem que a Cádia não está aqui, mas era a pidoncha, né? Só, né? Então, a gente precisa expor com fotos, né? A gente precisa, e a foto e a ação acontece, né? A gente precisa registrar aquilo. Eu estou na sua frente, né? Esse processo de mapa conceitual, eu tenho a oportunidade de ver, as meninas continuam com esse trabalho e tudo mais, e aí a gente estava pensando no seguinte, a gente mencionou muito da questão da tecnologia, que hoje você pode fazer mapas conceituais por meio de recursos tecnológicos, eles têm o espaço de tecnologia dentro das salas da educação infantil, e isso a gente precisa estender ainda mais. Só que eu fico com medo do seguinte, se a gente não souber inserir a tecnologia, você acha que o professor pode começar a deter demais a documentação para ele, tendo em vista que a criança não está alfabetizada digitalmente ainda, muitas das vezes? É um cuidado, porque a documentação ela precisa ser visível, né? Ela tem que estar exposta ali na... Eu gosto muito dessa ideia, e que a gente não vê, por exemplo, em Régio. Eu não vi em nenhum momento que eu estive lá esse processo sendo exposto, essa materialidade aqui, desta forma. Era assim, os professores, me causa essa impressão, eles faziam o registro junto com as crianças, depois tem muita exposição nas paredes, mas o produto já acontecido. Mas essa forma de processual, ele precisa ter essa materialidade, né? Ser visível. Na educação infantil, quem é o interlocutor, né? O que vai ler para os alunos é o professor. E no ensino fundamental, os alunos já são leitores, escritores, eles vão participar muito mais, eles vão ter muito mais autonomia nesse processo. Esse processo aqui é o processo de negociação com as crianças. Esse quadro ele já está quase no final, mas ele começou ali na pontinha, com as primeiras ideias, com a negociação inicial, né? Depois as crianças, o que eles iam falando, e a professora ia documentando junto com eles, e diariamente as crianças vão retomando, criando as necessidades, por exemplo, criar a necessidade da escrita, a funcionalidade dessa escrita na educação infantil. Para que serve escrever? É isso que a gente tem que fazer na educação infantil, criar necessidades. E esse processo ele é importantíssimo. Beleza. Está todo mundo com fome, né? Olha, a gente não pode perder de vista, assim, essa direção da narrativa, que a interpretação do professor mobiliza no registro, ali a Cláudia falando, o quanto que a virtualidade também tem concretude e o quanto que a virtualidade também é física. Eu acho que aqui se abre um caminho bem interessante.
para a gente poder pensar, mas a gente vai exercitar isso depois. A Cris vai continuar depois do intervalo, e daí a gente tem os trabalhos em pequenos grupos de análise.